Salve, salve, meus santos! Se você está aqui é porque virou podcast. Estamos com mais um episódio abençoado para abençoar a tua vida, a sua história. Obrigado pela tua companhia desde já. Se você realmente quer entender sobre gestão, é aqui. Se você quer entender sobre espiritualidade, é aqui, meu amigo. Se você quer entender de liderança, também é aqui no Virou Podcast. Hoje recebendo um convidado abençoado, mas eu não vou falar dele agora. Mas uma coisa que eu vou te dizer. Se você quer aprender sobre gestão, pega uma caneta, pega papel, caneta e anota tudo, porque vai ser insights abençoado para abençoar a tua vida, a tua história e para você colocar em prática amanhã. Muitas pessoas perguntam de mim, Júnior, no meu direct, no Instagram, Júnior, como é que eu faço para entender mais sobre gestão, sobre colocar na prática minhas empresas, que as minhas empresas não estão faturando, não estão... Meu amigo, é aqui agora. Aproveita, anota cada insights que vai acontecer aqui, porque vai mudar a tua história se você colocar em prática amanhã. Amanhã vai colocar. Coloque em prática que vai mudar a tua história. E eu estou aqui recebendo um grande homem de Deus. Primeiramente, eu digo que é um homem de Deus porque realmente ele é um homem de Deus. Hoje a gente está recebendo de volta, ele já esteve aqui no Virou Podcast. Exato. Não foi no primeiro episódio. Eu vou falar desse camarada mais lá na frente, mas falando do que ele é, né? Do que ele realmente, ele é. Recebendo de volta Israel Gonçalves, ele é PhD, engenheiro empreendedor, CEO da Inovice Assessoria Empresarial, que gera quase 1 bi em faturamento e já formou mais de 10 mil alunos. Ele foi o nosso primeiro convidado, como eu havia falado para vocês, no primeiro episódio do Virou Podcast, quando o Virou era um bebezinho, que eu vou explicar para vocês depois. E agora volta para conversar ainda mais forte. A conversa vai ser impactante. Israel, seja muito bem-vindo à sua história Virou Podcast. Muito bem. Que honra estar aqui com vocês todos hoje. Muito obrigado novamente pelo convite, meu caro amigo. É uma honra ver que o Virou Podcast realmente está virando, transformando a vida de tantas pessoas que estão acompanhando a gente. E para mim é uma bênção do céu dividir essa mesa contigo mais uma vez. Muito bom. Por que eu falei que eu vou conversar um pouco mais sobre Israel? Porque o Israel foi uma pessoa que lá no início, quando estava no meu coração de criar um podcast, gente... Falta aquele empurrão, né? Todo empreendedor, a gente precisa daquela cutucada, empurrãozinho, para poder a catraca girar. Funciona dessa maneira. E eu tinha essa vontade de criar um podcast. E o Israel, ele é um dos mentores meus, faz um trabalho nas minhas empresas em assessoria empresarial, que ele vai explicar, no decorrer do podcast, vocês vão entender isso. E eu falei, Israel, eu quero criar um podcast para mim, assim, isso foi dia 21 de junho de 2025, Israel. Exatamente, aquele dia marcante. E eu não sabia nome, não sabia nada, eu não sabia nem falar direito assim, porque uma coisa é você falar para o seu colaborador na empresa, outra coisa é você falar na câmera, aqui, olhando aqui, ó. Ser filmado já muda completamente. Exato. E isso aconteceu, gente. Então eu chamei Israel. Eu tô com esses planos assim. O que você me diz? O Israel falou: é agora. Como? Como é que a gente faz? Então tu vai ser o meu primeiro convidado. Mas eu não tinha nome, eu não tinha nada, gente. Eu não sei nem como é que iria fazer, nem as perguntas. Isso foi num sábado, Israel. Tu se lembra? Lembro perfeitamente. Num sábado. Como hoje. E faltando, tipo assim, para começar, era 11 horas. Era 11 horas que nós íamos fazer o podcast. Exatamente. 11 horas. E 30 minutos antes, nós sentamos aqui no estúdio do podcast, que era alugado, e nós fazemos assim, Israel, como é que não fazer a pergunta? O Israel, bora elaborar aqui, tal. Mas aí, e o nome? Aí, procurando, aí disse, aí, vamos procurar, esse nome já tem. Júnior, o que foi na tua vida?
Foi uma virada. O que aconteceu na tua vida não foi uma virada? Foi uma virada. Procura ver se tem um podcast com o nome Virada. Tinha o nome podcast. Mas ele disse assim, então a tua história virou podcast, Júnior. Virou. E isso ficou. E hoje nós colocamos o nome Virou Podcast, que realmente está abraçando muitas vidas, está impactando muitas vidas. E eu tenho a honra de receber novamente na bancada do Virou Podcast você, meu amigo, que tem muito a nos ensinar, tem muita técnica de business e você é uma benção para nossas vidas. Amém, meu amigo. Para mim é uma honra estar aqui e eu te digo que eu fui apenas um canal do céu para materializar um novo projeto que está dominando todo o Brasil, impactando e transformando a vida de muita gente. Eu fui apenas o canal, mas aquele que tomou a decisão de, ouvindo o chamado de Deus, criar algo a fim de abençoar essas vidas, foi você. Uau. Então, foi uma honra para mim ter sido esse canal de Deus para dar aquele empurrãozinho no início de tudo. Que maravilha. Agora, Israel, entrando em alguns temas aqui do Virou Podcast, Tá bem. Vamos trabalhar muito com business, técnicas. Isso. Mas me diz uma coisa, assim, de lá para cá, do primeiro episódio que você teve conosco aqui no Virou Podcast, o que mudou na tua vida? O que mudou nas tuas empresas, nos teus negócios, na tua liderança? Como todo, meu amigo. Muito bom. Na vida de qualquer empreendedor, meu amigo, a principal certeza que a gente tem é que tudo vai mudar. Uau, muito bom. É a maior certeza que a gente tem. E de lá para cá, muitas mudanças aconteceram. Mudanças de maturidade, mudanças voltadas aos negócios. A gente expandiu, a gente conseguiu duplicar o nosso faturamento durante 2 anos consecutivos. Então, pelo menos nesses últimos 6, 7 meses que a gente tem, da última vez que eu vim para cá, a gente ganhou em maturidade, compreendendo melhor a formação do time, quem deveria estar no time, quem precisaria sair do time. Crescemos em maturidade voltada à cultura da empresa. A gente cresceu também em novas amizades, lançamos alguns projetos muito interessantes, como, por exemplo, o M9 Clube, que é um projeto para potencializar a vida dos empresários, não apenas no aspecto da empresa deles, que isso a assessoria faz muito bem, mas a gente criou um novo projeto para potencializar eles enquanto pessoas, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto empreendedor. E fazendo assim, houve uma grande mudança, houve uma grande virada nesses últimos 7 meses depois que eu vim aqui no Virou Podcast. E lembrando, ainda vai completar 1 ano e teve essa virada, meu amigo. Exatamente. Isso tudo, Júnior, porque eu acredito muito que o empreendedor ele precisa ter como um foco definir exatamente o que é que ele espera ter mês após mês. Isso a gente chama de planejamento estratégico. Se um empreendedor ele não tem uma declaração do que de fato ele quer conquistar como resultado nos próximos meses e construir passo a passo o caminho para isso, vai passar meses, vai passar anos, nada vai acontecer. Eu me lembro de uma frase muito forte que minha mãe trouxe para mim, amigo, no momento em que eu estava ali querendo fazer o mestrado, doutorado. Eu disse assim, minha mãe, a senhora acredita que eu devo abrir mão de uma condição confortável para minha família, que já tinha minha filhinha pequena com a minha esposa? Eu abro mão da minha condição confortável para poder estudar, ou eu pego um emprego melhor e aí eu vou me dedicar à minha família, não vou me desenvolver tanto intelectualmente? Ela disse assim para mim, essa resposta ficou muito marcada. Filho, se você fizer uma coisa ou se você não fizer nada, o tempo passa do mesmo jeito. Uau. E isso ficou muito forte para mim. Como eu sei que o tempo passa do mesmo jeito, quer eu faça alguma coisa, quer eu não faça nada, todos os meus próximos passos adiante estão marcados, elaborados e estruturados a fim de atender e atingir um único objetivo. Muito bom, Israel. Gente, a gente vai começar realmente o Virou a partir de agora. Isso aqui foi apenas uma introdução para vocês entenderem. Mas anota tudo os insights que a gente vai fazer, porque vai ser algo prático. Para vocês colocarem o objetivo amanhã. Eu não sei como trabalhar na minha empresa, eu não sei como expandir a minha empresa. Se vocês colocarem coisas práticas, tem certeza, absolutamente certeza que vai mudar o planejamento da tua empresa. Isso aí é um fato que vai acontecer. Exatamente. Israel, assim, se um empresário está faturando 50 mil reais Certo. hoje, por mês, e querer chegar a 500 mil reais. Certo, 10 vezes mais. Qual é a primeira coisa que ele precisa mudar amanhã? Muito bom.
Olha, para você multiplicar por 10 vezes o seu faturamento, você precisa primeiro multiplicar por 10 vezes a tua mentalidade. A mentalidade é o que faz com que um empreendedor ele consiga sair de um faturamento de 50 para 500 mil mês. Mentalidade. Mentalidade. É mentalidade. Porque é o seguinte, Júnior, quando a gente vai começando uma empresa, a gente está nesse faturamento patamar de 50 mil a 100 mil reais Certo. por mês. Nesse momento, a gente pensa como um empresário de 50 e 100 mil. E a diferença entre não ter e ter é o saber. Quando você sabe fazer um faturamento de 100 mil, você tem dois caminhos. Ou você se prende aos 100 mil reais e você continua vivendo como um empreendedor de 100 mil, ou você sai do eu empreendedor e começa a trazer pessoas, começa a montar uma arquitetura de negócios, começa a estruturar os sistemas e deixa de fazer exclusivamente para pensar em como é que eu faço isso. Como é que eu faço isso se transforma em documentos para que eu treine novas pessoas e eu deixe de ser o eu empreendedor e passe a ser o eu arquiteto do sistema da minha empresa. Esse sistema não é o software, é a estruturação sistêmica da empresa. Portanto, sair de 50 para 500 mil tem a ver não com o fazer, tem a ver com o saber. Tu acredita, Israel, que as pessoas que o empresário está agora, que fatura 50 mil reais, são as mesmas pessoas que vai levar ele a faturar 500 mil reais? Esse é o maior vilão. Quem normalmente chega aos 50 ou 100 mil reais é aquela pessoa que sabe fazer 50 ou 100. Mas uma pessoa, Júnior, que chega aos 500 mil reais, ela pode, por algum descuido, até perder os 500 mil. Mas ela aprendeu a fazer 500 mil. E esse fazer 500 mil está no saber dela. Se ela perder, ela vai conseguir construir novamente os 500 mil, porque tem a ver com o saber. Sendo assim, quando o empreendedor ele se apega a todo o conhecimento que ele sabe, todas as etapas, os estudos, tudo que levou ele até ali, e se prende àquilo, ele não consegue mais se desenvolver. Porque isso até trabalha um pouco do egoísmo. Eu construí até aqui. Tudo isso que eu aprendi, eu não preciso aprender mais, eu não preciso evoluir mais. Eu tenho medo de convidar uma pessoa para assumir o meu financeiro, para assumir a minha área comercial, porque eu faço bem todas as coisas. Mas você acaba fazendo bem todas as coisas e o que você mais deveria fazer bem, você não estava fazendo. E sabe o que é? Fazer o teu negócio crescer. Mas tu acredita, Israel, que entra também o egoísmo aí? Entra o egoísmo aí. E o egoísmo aí... O egoísmo e o comodismo também? O egoísmo e o comodismo são duas palavras muito interessantes. Por quê? É o comodismo de eu já construí isso, certo, e eu fico reclamando porque eu não consigo crescer mais, mas também você é um só. Empreender é trazer pessoas para compreender que eles também são empresários dentro do teu negócio e fazer com que essas outras pessoas façam por você. Elas jamais vão fazer tão bem como você logo no início, porque são pessoas que estão ainda aprendendo. São colaboradores que você vai investir ali 1 salário, 2, 3 salários. São pessoas que estão começando. Mas a partir do momento que você começa a fazer a rampagem do teu negócio, você começa a ter recurso para trazer pessoas melhores do que você, mais especialistas para assumirem determinadas funções. E é nesse momento que a história vira, que a empresa vira, porque você tem pessoas especialistas executando muito melhor do que você as suas funções. Mas para isso é necessário abrir mão desse ego de eu não posso deixar ninguém fazer por mim e começar a trazer pessoas e treinar estas pessoas que não vão ser tão boas quanto você, mas elas vão ser capazes de ir executando aquele como que eu falei agora há pouco, aquela arquitetura do negócio, o como fazer, de maneira ali paulatina, vão aprendendo, errando, você tem que dar espaço para as pessoas errarem, para as pessoas acertarem e com isso você vai elaborando a nova etapa, o novo degrau da empresa. Muito bom. Agora, Israel, olhando assim pro cenário, tu acredita como empresário, como mentor, que faz muita assessoria de muitas empresas, empresas grandes aí também, tu acredita que o empresário, ele precisa de pessoas mais técnicas dentro do seu negócio? Perfeito. Isso é um ponto, correto? É importante, sim. Mas muitos
para de pagar um salário alto para trazer um bom colaborador, para pegar um que realmente não consegue levar os 500 mil reais. Isso é um fato que acontece. O que tu diz para o empresário que faz esse tipo de coisa? Excelente. A intensidade distorce o tempo. Quanto mais intenso você for, você vai fazer aquilo que só faria em um ano, em um mês. Uau. Tudo depende da intensidade. Se você tem coragem para trazer um profissional gabaritado, que você vai precisar de pagar ou investir ali 3 ou 4 salários para ele. Porque não é preço, é o valor. É o valor que ele já tem de conhecimento, Júnior. E que ele vai agregar dentro do teu negócio. Quando você contrata uma pessoa que, além do conhecimento, tem a experiência, essa experiência ela faz na empresa uma mudança do tempo necessário para que você conquistasse aquela coisa, aquele resultado que você deseja conquistar. Portanto, atrair uma pessoa com conhecimento detalhado para que ela haja melhor do que você naquela atividade que só você fazia, isso é investir na aceleração do teu negócio. Porque a gente sabe que velocidade e aceleração são coisas diferentes. Quanto mais você tem períodos de aceleração, isso faz com que a velocidade seja ganha com mais intensidade e você chega no destino mais agilmente, mais rapidamente. É tanto que se você tem um carro mais possante, com 400 cavalos, e você utiliza daquela aceleração do veículo, vai ter um momento que você vai ter que parar na lombada da estrada. Mas saindo da lombada, quando você impulsiona a aceleração, você ganha minutos. E esses minutos, com o passar do tempo, faz com que você chegue no destino de maneira mais ágil. Então, uma coisa eu digo, o empresário que está saindo, ou pensando em sair da classe dos seus 2 dígitos para os 3 dígitos de faturamento, dos 50 mil para os 500 mil reais, ele precisa entender que aquele dinheirinho a mais que ele está fazendo no caixa do mês não deve necessariamente entrar no bolso dele, mas ele pode pegar parte daquilo e trazer alguém que vai impulsionar o resultado, porque a intensidade distorce o tempo, abrevia o tempo. Muito bom, Israel. Você gere quase 1 bilhão em faturamento. Qual é o erro que 90% dos empresários cometem e não percebem que está matando o seu negócio? Muito bem. A soberba. A soberba de pensar que o que nos trouxe até aqui é a mesma coisa que vai nos levar para o próximo patamar. E a gente entende que isso aqui não é. Júnior, eu costumo dizer que a gente começa, quando está no início da nossa vida, a viver um conforto enquanto empreendedor de ter e receber aquele valor que está nos trazendo determinada alegria. E eu chamo isso de vírus do sucesso inicial. Esse vírus, se a gente permite que ele entre dentro do corpo e da mente da gente e comece a atuar, a gente vai ficar preso num patamar dos 50 mil, dos 100 mil reais. E vem um comodismo, né? Exatamente. E esse comodismo é um comodismo, Júnior, que nos leva a um ponto de ficar tranquilo com tudo que está acontecendo. Aceitar, às vezes, a mediocridade. E aceitar a mediocridade, eu estou falando aqui de uma palavra que pode ser forte, mas não é. Porque mediocridade é aceitar a média. Se você aceitar a média, ou ser mediano, ou ser mediano significa medíocre, você não vai avançar. Então, tem que ter a clareza de que o que te levou aos 50 mil, aos 100 mil reais, não é a mesma coisa que vai te levar aos 100 mil reais. Eu trabalho com empreendedores de faturamento de 25, 30 milhões, outros de 50 milhões mês, outros de chegando aí na classe já dos 300 milhões no ano. E uma coisa é certa, eu ajudei esses empreendedores a chegar até ali. E a gente viu como o faturamento elevou, às vezes duplicou, mas a gente chega num ponto de inflexão em que é necessário ter atitude de mudança. E a atitude de mudança é ter coragem. E coragem para desfazer e diluir todo um departamento, demitir aquela pessoa que há muito tempo você deveria demitir e você está ali apenas levando no banho-maria, tomar atitudes impopulares, porque uma empresa não é uma democracia. Empresa é um ambiente que precisa que um líder
tome a decisão para fazer com que todo mundo chegue no patamar que é desejado. Eu não estou falando ser extremamente rigoroso, desrespeitar, não é sobre isso. É sobre respeitar, mas tendo clareza de que se nós não tomarmos as decisões difíceis para mudar de patamar, as decisões fáceis que a gente tomou vão fazer com que a gente chegue em lugares que a gente não gostaria de chegar. Eu acredito, Israel, isso eu levo para minha vida, que nós estamos aqui para resolver problema de alguém. Exatamente. E se a gente não tiver a consciência exata do que a gente realmente quer, a empresa vira bagunça. Exatamente. E como líder, a gente tem que segurar na rédeas ali e dizer, não, aqui tem um líder e aqui tem uma política. A gente tem que abraçar a cultura. Exatamente. Júnior, conversas fáceis levam a gente a tempos difíceis. Conversas difíceis levam a gente a tempos fáceis. O empreendedor tem que parar para pensar qual é a conversa difícil que eu estou evitando. E isso não é apenas no aspecto da vida empresarial dele, mas é da vida pessoal. Quais são as conversas difíceis que Israel está evitando com Eline? Se eu não tiver esse tipo de conversa difícil com ela, e conversa difícil não é gritar, é um absurdo que acontece com muitos homens em casa, não é tratar mal, não. É conversar a conversa que você está evitando por ser difícil. Mas é uma conversa que, se você tiver, você vai construir tempos fáceis, tempos de bênção, tempos de bonança. O maior exemplo disso foi Jesus. Jesus nunca evitou uma conversa difícil. Não. Jesus muitas vezes era provocado ou provocava conversas difíceis, porque eram as conversas difíceis que resolviam os problemas. Então, empreendedor, escreva quais são as conversas difíceis que você precisa realizar, porque essas conversas vão te levar ao próximo patamar. Israel, dá uma dica, assim, uma técnica que o empresário que está nos assistindo nesse exato momento pode aplicar amanhã para ver um resultado da sua empresa. Muito bom. Antes de abrir o e-mail, antes de pegar o celular, antes de fazer uma reunião com o time, pega um papel, senta na cadeira com uma caneta e responde uma única pergunta. E a pergunta é: qual é a única coisa que eu vou fazer hoje, que eu preciso fazer hoje para mudar o resultado da minha empresa? Porque se a gente escreve a única coisa que a gente precisa realizar naquele dia, essa única coisa vai tornar todas as outras coisas muito mais fáceis de fazer ou até, às vezes, desnecessárias de serem feitas. Uau! Se a gente determina qual é a única coisa e a gente foca logo nos primeiros momentos do dia de realizar aquilo que precisa ser feito, apesar de muitas vezes a urgência vir alguma dificuldade, alguém vir chamando, vir uma necessidade logo no início do dia, foca na única coisa. O conceito da única coisa, tem até um livro muito interessante que eu recomendo muito aos empreendedores. Se você é um CEO, um C-Level, um diretor, um gerente, lê esse livro, A Única Coisa. A única coisa vai nos trazer uma orientação de como é que a gente consegue, primeiro, escolher o que é a única coisa. Qual é a prioridade relacionada à única coisa? A prioridade das prioridades. Exatamente. E aí eu já vou até pegar um gancho, Júnior. Eu, Israel Gonçalves, não acredito em prioridades. Até porque, se você parar para pensar, prioridades é uma palavra que nem sequer deveria existir no vocabulário ou no dicionário das pessoas. Por quê? Prioridade vem de primor, aquilo que é único, aquilo que, se for realizado, vai aquilo mesmo mudar o jogo da vida. Prioridade é o que é único. A partir do momento que você falar, ou que alguém falar a palavra prioridades, logo não existe o que é único. São vários. São várias coisas. Está no plural. A gente não pode colocar a prioridade no plural. O que eu acredito é que, muitas vezes, as urgências da vida, elas nos trazem a percepção de que tudo que é urgente deve ser priorizado. Mas a gente esquece que existe uma matriz para a definição de prioridade. A matriz se chama urgência. E além da urgência, que é aquilo que eu preciso, né, executar com muita aceleração, a gente tem também o aspecto de urgência e não apenas o esforço, mas o ganho que a gente tem quando executa alguma atividade. Então, existe uma matriz de urgência e impacto. O impacto é o que eu ganho se eu fizer.
Aquele determinado assunto. Aquele determinado assunto. Ou seja, a gente tem o esforço para fazer e tem o impacto que aquela ação gera. Então, quanto maior for o esforço para fazer e o impacto for pequeno, você não vai fazer aquilo. Quanto maior o esforço for e o impacto for muito alto, o impacto é alto, o resultado é alto, mas são ações complexas. Você precisa montar um plano para executar isso. Mas também existem ações que o esforço é pequeno, mas o impacto é muito elevado. Se o resultado é muito grande e o esforço é pequeno, por que você não faz isso logo? Isso é a prioridade. O quadrante da prioridade é o quadrante em que o esforço é pequeno e o impacto é muito elevado. Se a gente começa a colocar isso numa lista, a gente consegue olhar para o que é prioridade. E por que eu não digo que existem prioridades? Porque se você faz uma lista, você pode colocar, eu vou começar por essa, depois para essa, depois eu vou para essa, depois para essa. Eu não posso chamar tudo isso de prioridade, porque a prioridade é o que eu decido fazer naquele tempo. Naquele momento. Então, se eu peguei a primeira coisa, aquela é a minha prioridade para o momento. Aquela é a única coisa que eu vou executar naquele momento. Uau. E pode ser que a empresa... Assim, eu não vou falar... Essa palavra pode ser muito forte, mas tem coisas na empresa que a gente tem que deixar explodir. Porque é melhor que aquela coisa da empresa exploda, mas eu cumpra o que eu preciso executar. E eu estou falando aí como diretor e como CEO. Eu cumpro aquilo do que eu ficar tratando algo que já estava quase a explodir, às vezes a explodir na minha mão e eu não executei aquilo que é prioritário. Uau. Até porque, Júnior, eu finalizo essa pergunta com isso. No momento em que você permite que as dificuldades estourem na mão de algum colaborador, você está trazendo para ele o conhecimento sobre aquilo. Ou você vai ter uma cobrança muito forte, porque não deveria ter estourado aquilo na mão dele, certo, e ele foi incompetente em não realizar ou resolver aquilo, ou então você está transformando aquilo num grande aprendizado para que nunca mais ele erre. Mas a sua parte, a nossa parte, a sua parte empreendedor, você fez. A única coisa é o grande segredo, amigo. Muito a única bom. Coisa. Israel, assim, eu nas minhas empresas, e eu acredito que você também, eu tenho famílias trabalhando comigo, gerindo nossos negócios, né? Mas empresa familiar é realmente bênção ou maldição? Muito Como bom. separar o pai, o filho de sócios? Muito bem. Eu acredito que empresa familiar, ela não é nem bênção nem maldição. O que vai gerar a bênção ou a maldição é a atitude que o grande líder, o líder maior, tem dentro do seu negócio. A partir do momento que o líder ele constrói um ambiente gerador de bênçãos, ele só consegue construir isso se ele atrai bênçãos para o seu negócio. Mas, a partir do momento que o pecado entrou dentro do coração do homem, e o homem começa dentro do seu ambiente de trabalho, não apenas fazer, mas sugerir ou permitir que coisas ruins ou mais dominem o local, aquilo sim é que pode gerar maldição sobre o ambiente em que ele está. E eu digo, Júnior, que muitas vezes nós estamos falando para empreendedores cristãos, gente que procura ter uma vida com Deus. Apesar, gente, de a gente entender que a gente não é perfeito, a gente passa por altos e baixos, mas a gente luta para ser fiel a Deus. Então, dentro da nossa organização, muitas vezes nós não falamos palavrão, nós não falamos mentira, nós agimos com ética, a gente evita o pecado, a gente evita o mal, sendo que dentro da nossa organização, muitas vezes, a gente não faz, mas tolera que outros façam. E o tolerar é um atraidor de maledicência, maldade e maldição para o nosso negócio. Sendo assim, não é apenas fazer o bem, mas informar e gerar um ambiente em que o bem é a única coisa aceita. Porque dessa forma, a gente gera bênção para o negócio. Empresa familiar não é bênção nem maldição. O que pode gerar bênção ou maldição é o dono da empresa familiar. Até porque, no final das contas, a maioria das empresas do mundo, elas nasceram sendo empresas familiares. E hoje a maioria das empresas que persistem no mundo são empresas que nasceram de uma estrutura familiar e foram amadurecendo com o E tu acredita que hoje pessoas que trabalham irmãos e são sócios, marido e mulher sócios, a empresa
Tem um futuro brilhante? Tem um futuro brilhante. Por quê? Escolher sócios é escolher complementariedade. Muitas vezes você tem um conhecimento específico e tem uma outra coisa que o teu negócio precisa que você não tem. É por isso que eu falei no início que o saber é o que define se a gente vai ter resultados ou não, crescer ou não. Então, é uma complementariedade do saber. Você vai trazer para o teu negócio um outro alguém que sabe fazer o que você não sabe fazer bem ou que você não quer se dedicar a fazer, porque pode ocupar mais tempo do que você tem ou do que você gostaria. Agora, Israel, me diz mais uma coisa, assim, se você tem um irmão Tá. sócio, Perfeito. ou até a própria mulher sócio, e ela está tomando umas certas decisões erradas. Certo. Isso aí até para tirar dúvida dos nossos telespectadores. Perfeito. Me diz uma coisa. Qual é o procedimento a se tomar? Ou vai chegar um momento que não vai dar certo e desfazer a sociedade? Muito bem. A gente tem o antes e o depois. Certo. A gente está fazendo uma pergunta e a resposta que eu posso trazer é sobre o depois. Nós já começamos a sociedade, a gente está percebendo que estão havendo falhas no sócio. E como é que a gente resolve isso? Isso deveria ter sido resolvido No início. no início, como? Estruturando um documento que você pode pegar até um modelo ou nos contatar para a gente enviar um modelo chamado de acordo de sócios. O acordo de sócios vai deliberar quais são os limites, quais são as responsabilidades, quais são os ganhos para aqueles sócios. E quando você determina um acordo, a gente sabe que tudo que é acordado não sai caro. Portanto, dentro do acordo já pode ficar estabelecido. Se houver essa queda no resultado, ou essa queda na execução, essa queda na produtividade, se você descumprir a sua missão, se você ficar afastado por um longo período de tempo, quais são as consequências disso? E não é a consequência do que eu penso, ou o meu sócio pensa. É a consequência do que nós concordamos no nosso acordo de sócios. Agora, se você não fez um acordo de sócios e se o seu sócio não quer fazer o acordo de sócios, o que eu recomendo nesse caso é que vocês tenham uma conversa difícil. E a conversa difícil é, tudo bem, se você não quer um acordo de sócios agora, vamos fazer um acordo de expectativas, que é um outro documento, uma outra metodologia. No acordo de expectativas vai ficar claro qual é a entrega técnica e qual é a melhoria comportamental que esse teu sócio tem que executar e você tem que executar para que vocês continuem na paz. Agora, falou-se uma vez, foi feito um acordo de expectativa, foi descumprido o acordo de expectativa, que você pode fazer mensal ou trimestral, 1 ou 2 vezes, chegou o momento de ficar claro, não apenas pelo falar, mas pelo acordo que foi descumprido, que ele não quer mais continuar. E nesse momento é necessário tomar uma decisão difícil, porque empreender é consecutivamente tomar decisões difíceis. E reino dividido não prospera. Ele não prospera e ele quebra. Ele entra em ruína por ele mesmo. Uau. É a mesma coisa, Júnior, da Torre de Babel. A Torre de Babel foi um reino que se tornou dividido. E quem dividiu esse reino? O próprio Deus. O Espírito Santo de Deus, Deus Pai e Deus Filho, se reuniram ali em Gênesis 11 e 6. Eles se reuniram para dizer o seguinte, o povo é um só, eles vivem em unidade e eles têm a mesma linguagem. Com unidade e linguagem não haverá impossível para eles. Então o que é que Deus falou? Desçamos e confundamos as suas línguas. E quando as línguas foram confundidas, ou seja, quando a unidade, o propósito começou a quebrar, começou a ruir, a torre desabou. Quando não há unidade e propósito, alinhamento entre sócios, a torre desaba e grande é a queda. Ou você tira ele para tentar cair 1 ou 2 andares, mas segurar aquilo, e é uma decisão difícil para ver um tempo difícil para construir um tempo de paz. Uau, muito bom. Israel, e assim, como o empresário faz para a empresa funcionar sem o dono? Muito bem. Tem uma receita, como a maioria dos empresários hoje é escravo do seu negócio. Exatamente. O empresário, Júnior, ele deixa de ser escravo do negócio dele quando ele troca a palavra ego pela palavra arquitetura. Como assim? Excelente pergunta. Como assim? Arquitetura do negócio. O teu negócio ele é feito por áreas, departamentos, pessoas. Certo. A partir do momento que eu cresço e percebo que está tudo indo muito bem,
eu me encho de orgulho porque eu construí uma empresa lucrativa, uma empresa bonita, que a cultura funciona, as coisas funcionam, mas chega um momento que eu começo a sofrer. Por quê? Porque muitas vezes o próprio empreendedor, ele é a pedra de tropeço para o desenvolvimento do seu negócio. Rapaz, como assim, Israel? A pedra de tropeço que acredita que só ele pode fazer o que ele faz e não traz pessoas capacitadas que precisam de um investimento em remuneração, tanto remuneração de salário físico quanto de salário emocional. Quando ele começa a atrair essas pessoas, ele vai abrindo a mão do ego dele, o ego de quem parou de estudar, porque ele pensa que ele já sabe tudo sobre o mercado dele, o ego de eu não preciso conhecer sobre o meu mercado, sobre os meus concorrentes, porque aqui eu domino. Eu não preciso entender como tratar melhor os meus colaboradores, porque eu já sou suficientemente bom enquanto diretor. Na realidade, quanto mais a gente cresce, mais a gente aprende, que menos a gente sabe. Uau! E quando a gente abre mão desse orgulho do conhecer, do saber, a gente se abre, Júnior, para viver a humildade do nosso Salvador, que deixou o céu de glória, homem, para tomar a forma de servo. E foi fiel até a morte de cruz. E aqui na terra, ele foi colocado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ele foi crescendo no ventre de Maria. A palavra de Deus diz que ele crescia em conhecimento, sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Ele foi recebendo o conhecimento na terra de uma mente que possuía a onisciência. O que é isso se não respeitar as fases para chegar na cruz? E a cruz, momento difícil, decisão difícil, levou ele a uma vitória eterna, um momento fácil e de glória. E a gente vendo também, Israel, um empreendedor, um CEO, um dono da empresa que fica muito escravo do seu negócio, acaba também destruindo outros lugares mais importantes dentro da casa, com a família, com o esposo, com os filhos, acaba atraindo doenças, porque só está no negócio, não cuida da saúde, não cuida da saúde mental, emocional. O que tu me diz disso? Tricotomia. Somos corpo, alma e espírito. Todos os três têm fome e sede. O nosso corpo tem sede e fome. Sede e fome de quê, Israel? Do alimento terreno, água e comida. A nossa alma também tem sede e fome. A nossa alma tem fome de fazer com que os nossos sentimentos estejam bem. Sermos ouvidos, sentirmos o acalento, sermos amados. Uau. O nosso espírito tem sede de Deus e do Espírito Santo. A partir do momento que o empreendedor cristão ele não entende o que o apóstolo Paulo trouxe, que nós precisamos apresentar a Deus o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis, ele não entendeu ainda o jogo dessa vida. O jogo da vida do crente aqui é ir para o céu. Mas enquanto o crente vive aqui, na terra, ele precisa ser uma bênção de Deus na terra, e ele precisa e vai usufruir das bênçãos de Deus na terra quando ele compreende que ele precisa cumprir a necessidade de manter irrepreensível corpo, alma e espírito. É por isso, meu amigo, que eu te admiro. Todas as vezes que eu venho aqui em Manaus, olhando para ti, eu percebo alguém que levanta pela manhã, cuida de ter um café da manhã com a família, não abre mão disso. Tem o prazer e a oportunidade de levar a filha na escola. Quantas memórias boas ela não está recebendo de ti. Cuida do teu próprio corpo. Tem o teu momento de devocional com Deus para depois ir para o trabalho. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O reino de Deus não é apenas ir para a igreja, mas a minha família faz parte do reino. Não adianta, como está escrito na palavra, eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma, a minha família. Não posso. Eu preciso cuidar de mim, cuidar dos meus aqui, porque a nossa casa é o nosso primeiro ministério. Uau. Se a gente entender isso, entender que a nossa empresa é um ministério de Deus na nossa vida, através da nossa família, através da nossa empresa, através das nossas amizades, Deus quer que o reino dele se desenvolva. A empresa é uma partícula do reino na nossa vida. E lembrando, gente,
desenvolver é multiplicar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Gente, mas, Israel, assim, a gente precisa de colaborador. Isso é fato. Colaborador, a empresa sem colaborador não é nada, porque a gente está aqui na Terra com o objetivo de abençoar vidas. Isso é um fato. Exato. Não é verdade? Exatamente. Vamos lá. Funcionário que não veste a camisa. Não veste a camisa da empresa. A culpa é do funcionário ou a culpa é do dono? Muito bem. Problema de caráter, ele acontece na vida de muitas pessoas. Mas a maior culpa disso não é o caráter do funcionário. É a ineficiência ou é a preguiça do dono da empresa. Como assim, Israel? Muitas vezes donos de empresas têm medo. O primeiro medo deles, perder a própria empresa. E com medo de perder a própria empresa e perder o que foi construído, ele começa a tolerar muitas coisas que ele não deveria tolerar. É por isso que a ineficiência, a inatitude, a inabilidade de um dono da empresa é o que faz com que a empresa seja a cara do dono. A tua família, a minha família, Júnior, é a minha cara. A minha empresa é a minha cara. A empresa tem a cara do dono. E qual seria o conselho, Israel, para um CEO, um dono, mudar isso? Fazer aquilo que não tem sido feito. O que é que... Para um pouquinho. Escreve num papel. Quais são todas as coisas que eu me arrependo de ter feito ou me arrependo de ter tolerado? Eu me arrependo de ter tolerado naquele dia em que um colaborador veio naquela reunião com todo mundo e gritou na minha frente, eu não fiz nada. Eu me arrependo disso. Eu me arrependo do dia em que eu contratei uma pessoa que eu não deveria ter contratado apenas por pressão interna de que era importante contratar aquela pessoa. Júnior, é escrever no papel todas as atitudes que deixaram de ser tomadas ou aquelas atitudes que são importantes de serem tomadas e a gente, muitas vezes, eu me incluo nisso também, a gente tem medo de o que é que vai acontecer. Deus não nos chamou para o medo. Uau. Quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, ele diz para Timóteo, Deus não te deu o espírito de medo. Deus te deu o espírito de devoção. Júnior, quanto mais perto a gente está de Deus, quanto maior o nosso relacionamento com Deus, melhor é a nossa vida pessoal, melhor é o nosso relacionamento com a nossa esposa, nossos filhos, melhor a nossa relação enquanto líder da nossa empresa, melhor somos como amigos, melhor somos como pessoas para esse mundo, quanto mais perto de Deus. Muitas vezes, o empreendedor vai se afastando de Deus. Se você se afasta de Deus, você se afasta da fonte da sabedoria e você começa a tolerar por medo o que você não deveria tolerar. É uma dualidade. Empreendedor que quer crescer ou deixa e abre mão do medo pela coragem de fazer aquelas coisas difíceis que tem que ser feitas, ou ele vai colher os frutos de alguém que tem medo. Muito e os frutos do medo são a destruição. É a destruição. Agora, não é tomar a coragem de fazer coisas que você não deveria fazer. Portanto, quando você age pela impulsão, não, a partir de agora, a partir de amanhã, eu vou mudar tudo, eu vou fazer desse jeito aqui, eu vou demitir todo mundo. Não é por aí. Os erros do passado, eles não são corrigidos de uma vez por todas. Israel, isso não é bíblico, é bíblico. A partir do momento que o homem vive uma vida de pecado e ele vive a vida distante de Deus, quando ele recebe a Cristo como Salvador, a gente tem dois tipos de santificação. Quais? A gente tem a santificação que acontece no mesmo momento em que ele recebe a Cristo, que é a santificação em que o sangue de Cristo lava-nos dos nossos pecados, passamos a ser filhos de Deus e os nossos pecados são enviados ao mar do esquecimento. Mas a gente também tem a santificação progressiva. Porque eu sou liberto dos meus vícios, mas o passado ainda puxa. A consciência ainda faz a mente querer voltar atrás. Uau, os vícios ainda prendem a nossa alma. Muito bom. Então, existe a santificação que vem no momento em que recebemos a Cristo e a santificação progressiva, de maneira análoga, da mesma forma. Enquanto a gente vai desenvolvendo uma vida enquanto empreendedor, a gente precisa abrir mão
daqueles problemas que a gente tinha no passado para tomar decisões importantes. Mas a solução desses problemas também vem com o passar do tempo. Não adianta querer resolver toda a vida e essa lista inteira que eu pedi segunda-feira, amanhã, depois de amanhã. Não. Você vai resolver, mas resolver de maneira inteligente. Colocar num papel. Eu vou começar pelo quê? Qual é o meu menor esforço e o maior impacto? Qual é aquela atitude que eu tenho o menor esforço de colocar em prática e vai me trazer o maior impacto? Eu vou começar com ela amanhã. Ela é a minha única coisa. Uau! Terça, a minha única coisa. Quarta, a minha única coisa. E a gente resolve essa lista. E aí, empreendedor? Qual é a lista que você vai começar amanhã na tua empresa? Fica a dica aí do nosso amigo e mentor Israel. Israel, e aí? Chefe ou líder? Muitos não sabem a diferença disso. Exatamente. Qual é a diferença realmente? Muito bem. Quando você pensa em chefe, lembre de poder. Quando você pensa em líder, lembre de exemplo. Muitas vezes pessoas executam o seu poder de gestão apenas pelo próprio aspecto mandatório. Faça, resolva, se vire. O líder é diferente. O líder é o exemplo. É aquele que pega na mão. Aquele que mostra o que fazer, fazendo junto com você. O maior exemplo de liderança que a gente tem na Bíblia é o próprio Jesus. Jesus não disse aos discípulos apenas assim: entre nas cidades, imponha as mãos sobre os enfermos, que o Senhor irá sará-los, coloque a mão sobre os imundos, porque eles serão libertos das suas possessões. Antes disso, com os discípulos, Jesus passava e curava. Jesus passava e libertava. Ou seja, a liderança de Jesus é uma liderança pelo exemplo. Se você quer saber se você é um chefe ou se você é um líder, é só você se perguntar: quando eu não estou na empresa, as pessoas fazem aquilo que eu pedi para que elas fizessem? Uau! Se elas estão tendo uma cultura de não execução, normalmente elas estão esperando o chefe chegar para começarem a trabalhar. Mas aquelas que entendem o propósito e veem no líder alguém que é exemplo naquilo que ele fala, as coisas dão certo. Porque no final das contas, irmão, o líder constrói legado. O chefe constrói exclusivamente resultado. Legado é resultado unido com propósito. E isso é uma coisa extraordinária. Muito bom. Israel, dá para ser cristão de verdade e ser um empresário agressivo no mercado? Muitas vezes, João, as pessoas confundem a mediocridade com a agressividade. Todos os empreendedores cristãos que se desenvolveram, eles têm um aspecto que dá para perceber que é único e que um tem e o outro tem. E esse aspecto se chama coragem de fazer. Não é apenas Como assim? coragem de fazer. Não é a coragem apenas para planejar um negócio, é a coragem para executar o negócio. Existe uma diferença muito grande entre apenas o sonhar e o realizar. Porque sonhar, todo mundo sonha. Construir coisas fáceis, muitos podem construir. Mas construir coisas difíceis, construir impérios, construir empresas prósperas, você percebe que apenas homens que tiveram a coragem de tomar as decisões difíceis e de executar o plano que foi criado são realmente aqueles que têm os grandes resultados. Eu não estou dizendo que para crescer uma empresa você necessariamente precisa de um planejamento estratégico, balance scorecard, desdobramento de OKRs, análise de sistema. Não, plano de negócios, não. Muitas vezes quem está começando, ele começou e até teve um resultado, não foi pelo plano que ele tinha, foi pela coragem de fazer. Uau. Ele disse assim: rapaz, eu estou percebendo que a minha esposa cozinha bem, eu estou querendo empreender, vamos começar um restaurante, amor? Vamos começar onde? A gente pega aqui a garagem de casa, coloca 2 ou 3 mesas, começa a fazer quentinho e entregar. Gente, ele não começou com inteligência extraordinária, ele começou com a coragem de fazer o que tem que ser feito. E realizou. Exato. Agora tem um ponto. No momento em que você chega numa estrutura de empresa, que é uma estrutura de empresa mais elaborada e organizada, não adianta tomar a atitude de, entre aspas, montar restaurantes na garagem de casa. Conseguiram compreender?
o que eu trouxe aqui? Você precisa tomar atitudes de profissional. Quando você joga numa 4ª divisão, você é um jogador de 4ª divisão. Se você for jogar numa 2ª divisão, você não pode ser jogador de 4ª divisão. O que é que o jogador da 2ª divisão faz? Quais são os treinos que ele participa? Ele ouve quais mentores? Qual é o treino que ele tem que executar? Você começa a se profissionalizar. Se você fica preso ao passado, ao ego do passado, e não se abre para aprender e entender, você vai tomar muita situação difícil nas vidas. Muito bom. Israel, tu já perdeu dinheiro por causa da tua fé? Muito bom. Júnior, perder dinheiro por causa da fé é o seguinte, não por causa da fé, mas por querer manter o legado que a fé manda a gente construir. Uau, então princípios. Pelos princípios. A gente não perde dinheiro pela fé. A gente perde dinheiro, e não vou falar perde dinheiro, a gente investe na visão de todos que nós temos princípios. Uau. A gente faz um investimento nos nossos princípios. E quando a gente faz investimento nos princípios, amigo, existe uma bênção de Deus que nos acompanha. Porque quanto mais a gente planta os nossos princípios, sementes do reino, a gente vai colher grandes resultados. Porque a lei da semeadura, ela é irrevogável. Irrevogável. Muito bom. Existe empresário que usa a fé como desculpa para não estudar gestão, se profissionalizar no seu negócio? Existe, infelizmente, né? Existem empreendedores que pensam que apenas o executar o que precisa ser feito vai trazer aqueles grandes resultados que são esperados. Quando a gente olha a fé, a gente entende que a fé é o firme fundamento para a construção daquelas coisas que a gente não percebe. Entretanto, Júnior, na fé não existe o aspecto. A fé é o aspecto de acreditar, mas dentro dela não existe o aspecto de eu deixar de fazer aquilo que eu preciso fazer. Até porque ter fé é utilizar a capacidade cognitiva que a gente tem para não duvidar do que Deus pode fazer. O que não significa que eu vou deixar de fazer a minha parte, porque Deus não é criança, Deus não é menino. Imagine só. Um tempo atrás desse, Deus me deu uma grande vitória. Deus me deu a vitória de possuir um carro que eu jamais pensei na minha vida que eu poderia possuir. Aquele carro, Deus havia falando comigo, Israel, eu vou te dar uma bênção, você está querendo trocar o veículo, você está querendo comprar aquele veículo que era o teu sonho e eu vou te dar aquele veículo. E eu tinha fé. Eu acreditava que Deus ia me dar. Mas ficou parado? Confiança, de maneira nenhuma. E aí é que está. A fé não estabelece a ideia de que eu preciso ficar parado para receber aquilo que Deus está preparando para mim. Muito bom, muito bom. A fé, ela me capacita para confiar que Deus pode fazer a parte impossível, mas a parte possível é minha responsabilidade. E o que foi que eu fiz? Fui trabalhar. E no trabalho, num lugar, Deus me deu um presente. Um dono de uma empresa, ele me entregou uma carta de consórcio de presente no valor do carro que eu queria comprar. Uau! Agora, para te ver que você precisa agir para você ter as coisas. Deus não vai te dar de graça. Deus faz aquilo que você não consegue fazer. Aquilo que está nas tuas mãos, que precisa ser feito, amigo, acorde cedo e vá trabalhar. Exatamente. Vai buscar os seus objetivos. Exatamente. Não é verdade? É verdade. Porque quem trabalha, recebe. Quem não trabalha, vira preguiçoso. E o preguiçoso, ele come o pão amassado da preguiça. Muito bom. Muito bom. Agora, você acredita que a maioria das empresas quebram por falta de dinheiro ou falta de coragem, Israel? É falta de coragem. A gente até comentou sobre isso agora. Lá no início. Né? Falta de coragem. É a coragem de tomar as decisões difíceis que precisam ser tomadas, a coragem de demitir um colaborador que está infectando, maltratando, desfazendo, destruindo o teu negócio. É tomar a atitude e a coragem. Por quê? Todas as vezes que um homem age com coragem, fazendo a parte dele, Deus mostra que depois daquilo existe um extraordinário preparado para aquele homem. Deus tem um cenário melhor, uma empresa melhor,
pessoas melhores para estarem no lugar daquelas pessoas que estavam prejudicando e desfazendo. Ou seja, a coragem, ser corajoso é o segredo para que a gente ser corajoso e tendo fé é o segredo para receber as bênçãos de Deus. Muito bom. Prosperidade é promessa, Israel? Divina, automática, ou é consequência de princípios bem aplicados? Muito bom. A prosperidade, Júnior, ela está em obedecer a Deus. É tanto que... Mas rapidinho, Israel, não atrapalhando o teu raciocínio, mas te ajudando. Mas isso também não aplica só em cristãos. De maneira nenhuma. Princípios não aplica só em cristãos. Exatamente, exatamente. Os princípios e valores, eles vêm do próprio Deus. É impossível entender uma vida sem Deus, porque a vida sem Deus seria uma vida sem princípios. Por existir a imagem de um Deus todo-poderoso que rege com justiça, estabelecendo o que é certo e errado, é que hoje a sociedade tem a capacidade de olhar para o certo e dizer que é certo e o errado e dizer que é errado. Portanto, os princípios que vêm de Deus, eles podem estar em boas famílias. Famílias estas que receberam esses princípios de não mentir, não roubar, não se prostituir, mas... na vida dos crentes, esses princípios têm que ficar muito mais aflorados. Por quê? Não adianta apenas dizer esses princípios ou tentar viver esses princípios se você nega ao Deus que criou os princípios. Uau. Então, quando você vive os princípios reconhecendo a Deus, é diferente de outros que até vivem os princípios, mas não reconhecem Deus. Você quer aquilo que Ele criou, mas você não o quer. E se você não o quer, você não vai ter. Da mesma forma, uma pessoa pode até receber um presente da outra. E muitas vezes a pessoa quer o presente, mas não quer ter o relacionamento com aquela pessoa que deu o presente. Portanto, o presente você recebe e você usufrui. Mas você deixa de usufruir da amizade daquele que tem a capacidade de gerar todos os presentes. Sendo assim, os princípios só podem ser feitos por dois grupos de pessoas, aquelas que têm Deus como Salvador e aquelas que não têm Deus como Salvador. Certo. Mas os princípios de Deus são princípios de sabedoria. E a sabedoria de Deus constrói riqueza, constrói prosperidade. Independente da pessoa aceitar Jesus ou não. Exatamente. Muitas vezes você vê que existem muitas pessoas que são ricas, né? Mas quando a gente fala da palavra aqui prosperidade, eu não estou trazendo apenas o aspecto riqueza da prosperidade. Envolve muitas coisas. Exatamente. Muita gente é muito rico e a riqueza é a maior pobreza da vida dele. Uau. E essa pessoa não vive a plena prosperidade. Porque a prosperidade está em ter riqueza, não apenas no que é material, mas no que é imaterial. É olhar para sua esposa e dizer assim: meu amor, eu tenho dentro do meu coração o prazer de te dizer que eu sou fiel a você. É ela olhar para mim e dizer assim: ó, aquele é o meu homem, o meu protetor, o meu provedor. É olhar para as minhas filhas dentro de casa e elas estarem ligando para mim dizendo: papai, chega, que a gente está com muita saudade de você. Enquanto que filhos muitas vezes não querem ver pais, apesar da riqueza que eles têm. Uau. O pai dá tudo para os filhos, mas a prosperidade, que é a riqueza interior, ela falta. E essa falta acaba fazendo com que vidas sejam destruídas. Muito bom, Israel. Você já percebeu que às vezes a crise é a única linguagem de Deus? Exatamente. Na sua realidade? Na minha percepção, a crise ela pode ser uma linguagem do Senhor. Porque muitas vezes, Júnior, quem busca a crise somos nós mesmos. O povo de Israel, ele decidiu, pela desobediência, entrar num deserto e não seguir o direcionamento de Deus. E o povo passou 40 anos rodando pelo deserto. Essa crise foi uma crise procurada. Quando eu digo crise ela pode ser um momento específico, ou na realidade ela é um momento específico. A crise é diferente de um momento de provação contínua do céu. Deus muitas vezes nos leva assim a momentos de crise, para que a gente amadureça. Eu teria vários exemplos bíblicos para trazer aqui, eu vou trazer o maior deles na minha percepção. A palavra de Deus diz lá em Lucas, nos primeiros capítulos, Mateus, capítulo de número 5, salvo engano. Depois vocês podem colocar aqui nos comentários para trazer o versículo base mesmo, tá? Que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás.
Ou seja, quem levou Jesus para o deserto, para a crise do deserto, foi o próprio Espírito. E por que o Espírito levou para lá? Não foi para destruir Jesus, porque Jesus não poderia jamais ser destruído ali. Mas Jesus tomou a atitude de obediência no momento da crise. E aquela atitude de obediência deu para ele a capacidade de ser respeitado, de implementar o reino de Deus na terra, de trazer pessoas para construir aquela nova estrutura de pensamento que foi o cristianismo tempos depois. Ou seja, muitas vezes Deus nos conduz a um momento de crise. Não estou falando só de crise financeira, mas de crise familiar, crise dentro de um contexto do nosso lar, porque aquele contexto de crise vai nos amadurecer. Agora, a crise que Deus nos leva é para nos amadurecer. Não é uma crise eterna. É um momento momentâneo em que, se a gente for fiel a Deus, Deus vai nos tirar dessa crise. Diferente disso são as crises que a gente procura com a infidelidade, com a desobediência. A gente procura e vai para caminhos que não era o plano inicial de Deus que estivéssemos lá. Então, tu acredita que a crise te ajuda... Opa! Ei, amigo, eu tô aqui eu tô contigo aqui. Exato. Tu não é um maioral, eu tô aqui contigo. Tu acredita que a crise serve para isso? Para saber que tem um Deus que pode prover está tudo. Sobre todas as coisas. Que pode, não que deve e que vai prover tudo. Todas as coisas. E tem uma coisa muito importante, Júnior. A gente pode estar falando hoje para empreendedores que estão no fundo do poço. Ei, você que está no fundo do poço de uma crise, eu estou falando com você. Você só tem 2 caminhos. Primeira coisa que você tem que fazer dentro de uma crise é para de cavar. Para de cavar o poço. Você está dentro de um poço, está no fundo do poço. Primeira atitude, para de cavar o poço. Para de entrar nessa agonia cada vez mais forte de por que eu estou aqui, por que eu cheguei aqui, eu tomei uma atitude ruim. Amigo, primeira atitude, para de cavar. Senão fica mais fundo o buraco. Segunda atitude, olha para cima. A mão está melada, você estava cavando, o corpo está melado, você está sentindo que não deveria estar onde você está agora. A atitude que Deus te mostra hoje, olha para cima. Porque lá em cima tu vais ver uma luz e agora começa a gritar por socorro. Porque quem está passando por cima vai te perceber e te tirar desse fundo do poço. Muito bom. Israel, assim, olhando para a tua vida, qual foi a maior virada da tua história? Júnior, a minha história teve muitas viradas. Muitas viradas. Pensar numa maior virada, você me colocou agora num momento... delicado. Uma única virada que possa... Não, essa daqui foi a virada da virada. Essa foi a virada da virada. Júnior, que coisa extraordinária. Eu tive várias viradas na minha vida. E vários elementos. Emocional, espiritual, na igreja. Eu vou trazer aqui uma virada voltada a um dos motivos pelos quais eu estou aqui. Não. Veio uma melhor. Eu sempre tive um sonho de sair do país. Mas esse sonho foi adiado por muitas vezes, por conta de situações que eu busquei ou que Deus me levou. Então eu abri mão de viajar do país, viajar para outro país, num momento em que eu estava juntando um dinheiro, mas um amigo meu, que eu amo muito, falei até com ele hoje, ele disse assim para mim: Israel, minha filha nasceu com um probleminha de saúde e eu preciso de um valor, porque eu estou sempre em plano de saúde. Então, o valor que eu tinha, eu entreguei para esse meu amigo. Eu presenteei o meu amigo com esse valor, que era um valor considerável, para eu fazer um intercâmbio na Inglaterra. E eu abri mão disso. Depois veio o mestrado. No mestrado, a minha orientadora não autorizou a minha saída do Brasil. Depois veio o doutorado. A minha orientadora queria que eu saísse, mas veio a pandemia e tudo travou. Ou seja, eu tive que adiar. E eu disse à minha esposa o seguinte: filha, no dia em que Deus permitir que eu saia do Brasil pela primeira vez para fazer um curso em imersão de negócios, eu vou entregar para o Senhor aquilo que eu mais acho bonito em mim. E por incrível que pareça, o que eu mais acho bonito em mim é o meu cabelo. Você sempre falou do meu cabelo. Eu disse: Deus, quando eu sair do país, eu vou te devolver como uma oferta de sacrifício, meses me sentindo não tão bonito. Eu vou tirar o meu cabelo como uma oferta de sacrifício. E um dia eu recebi a ligação de um amigo. Esse amigo me ligou. O nome dele é Anderson Siqueira. Te amo em Cristo, meu amigo. E o meu amigo Anderson Siqueira ligou para mim e disse assim: Israel, tu és uma personalidade, Israel, que está sendo conhecida no Vale do São Francisco, mas também em todo o Brasil. E, amigo, você está tendo muitas oportunidades. O que é que está faltando apenas é você conseguir falar sobre o aspecto internacional.
tu és um cara que já fez vários cursos no Brasil, fez várias especializações no Brasil, mas e fora do Brasil? Qual é a tua autoridade internacional? Aí eu, ouvindo aquilo, aceitei a palavra do amigo e disse, amigo, eu te ligo em 20 minutos. Na mesma hora, eu já tinha pensado numa formação internacional na China. Eu entrei em contato com a empresa, falei com o vendedor. Ô Israel, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Eu quero ir para a China no próximo voo. O próximo voo daqui a quanto tempo? É daqui a 2 meses e meio. Cabe alguém? Cabe. Pois eu vou para a China. Coragem. Como ir? Não tinha a estrutura financeira preparada. Eu tinha um financeiro que eu poderia utilizar, né? Eu não estava fazendo uma loucura, mas não estava preparado para aquilo. Mas a oportunidade surgiu. Ou seja, a palavra de um amigo virou a chave. Uau. Eu fui para a China e lá na China Deus falou comigo e com a minha esposa de maneira extraordinária, falando coisas sobre o nosso futuro. E ali, diante de Xangai, com 25 brasileiros, uma boa parte deles incrédulos, Júnior, mas muito abençoados. Gente com muita riqueza, financeiramente. Gente com muita riqueza. Ali naquele meio, eles ficaram se questionando. Cara, por que tu tá raspando teu cabelo aqui? E lá eu dei esse testemunho e cantei um hino. E esse hino, eu só canto em momentos muito especiais com a minha esposa. A gente escolhe um hino, é um hino exclusivo da nossa vida, que a gente canta apenas em lugares especiais. Cantamos na Torre Eiffel, cantamos no alto das muralhas da China, cantamos na London Eye, cantamos ele em momentos em que Deus fez presente muito fortemente na nossa vida espiritual. E esse hino é Deus faz além. Uau! Eu vou cantar uma palhinha aqui, posso? Claro! Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz. Muito bom. Eis-me aqui, Senhor. Faz o teu querer. Faz o teu querer. Eis-me aqui, Senhor. Faz o teu querer. Faz o teu querer, Deus faz além. Pai, muito bom, Israel, muito bom. Deus muito faz bom. além, meu amigo, na sua vida, Amém. Na minha vida e na vida de todo mundo que está nos ouvindo. Deus vai fazer além do que você imagina. Muito bom, Israel. E entrando para os finalmente, entrando para os finalmente, Israel, olhando para aquela câmara, o conselho que tu daria para o empreendedor que precisa tomar uma atitude, tomar uma responsabilidade maior no negócio, mudar a mentalidade do empreendedor, ajudar o empreendedor a mudar, colocando em prática um trabalho amanhã, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Qual o conselho que tu daria? Eu vou dar só um conselho. Olha aqui bem perto dos meus olhos. Reconhece que você precisa de ajuda e chama alguém tão bom ou melhor do que você para te ajudar. E esse alguém tem que ser um alguém que tem as experiências e os conhecimentos que você não tem. Chama alguém para te ajudar. E se você quiser me chamar para te ajudar, vão estar aqui as minhas redes sociais e meu telefone, que eu vou ter o maior prazer de fazer a tua empresa crescer, se estabelecer como parte do grande reino de Deus na Terra. Muito bom, gente. E aí, amigos, obrigado por até esse exato momento estar conosco no Virou Podcast. Nós estamos nas principais plataformas digitais, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify. Vai lá. Acompanhe nossas redes sociais, compartilhe, deixe seu like. Quanto mais compartilhar, você abençoa vidas. Olha esses insights que o professor Israel aqui, mentor Israel, deixou para nós. Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade. Gratidão. Deus abençoe. Amém. Muito bom.